Tarde, alunos. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de História. Vamos para a aula 2 nesse período de quarentena. E hoje a gente vai discutir a África Negra antes dos europeus. Aqui a gente pode ver um símbolo da África, uma árvore que é muito conhecida, que é o baobá, que é uma árvore muito grande. E a gente vai estudar que os griotes, que a gente vai estudar mais para frente, eles eram enterrados dentro do tronco dessa árvore, para você ver como essa árvore é tão grande. Cabe um ser humano inteirinho ali dentro. E do lado esquerdo, ou melhor, desculpe, do lado direito da imagem, a gente pode ver uma imagem que é muito famosa da África, com seus animais, o sol, a savana, que é muito comum a gente ver. Vamos lembrar que a África é um continente. Quando falam em África, 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 a gente acha que é um país só, mas não, é um continente que possui vários países. E também vamos lembrar que essa divisão que a gente tem da África hoje, como a gente vê no mapa, é uma divisão política feita pelos países que dominaram a África por muito tempo. As divisões não eram assim, as divisões eram divisões em grupo. Então é comum a gente ver nos povos africanos que a gente vai estudar, eles ficarem no que hoje é dois, três países numa numa região de fronteira. Isso era o comum, a fronteira se dava pela etnia e pela crença, e não por divisão política imposta pelos europeus. A África ela tem uma presença islã muito forte. O Islã que a gente estudou na aula passada, então. E ela vem desde o século XII. Né? A África fica muito perto ali da Ásia, onde fica a região arábica e tal. E durante no século XII havia muito comércio entre os árabes e esses povos que viviam no deserto da África, no deserto do Saara. E daí começou a se difundir o islamismo nesses povos, que tem o nome de berberes. E por onde eles iam passando, fazendo comércio, eles iam fazendo algumas cidades crescerem. Então, muitas dessas cidades se tornaram prósperas e viraram alguns reinos e impérios africanos que a gente vai estudar agora. O primeiro império é o Império de Mali. Ele perdurou mais ou menos de 1235 até 1670, que foi o seu auge, né? Da sua fundação com Sundiata até a sua queda perante os portugueses. E como a gente estuda o Império Mali hoje? Só tem duas formas de estudar: através de fontes escritas árabes e os griotes, porque tem pouco registro próprio do Império, escrito e arqueológico. E o que são os griotes? Os griotes são pessoas que ficavam contando a história do Império Mali e que vem contando até hoje, através de música, dança, conto, lenda, teatro, interpretação. Ou seja, o griote, ele é um poeta, ele é um artista que passa de geração em geração a sua própria história. Aqui é um vídeo que eu vou mandar para vocês depois, que mostra um griot contando uma lenda. Então o Império Mali ele foi o maior e mais duradouro império africano. Né? Ele começou a crescer ali mais ou menos pelo século XIII na África Ocidental. E os povos que criaram esse império, eles eram da etnia Mandiga, ou seja, eles eram um povo que se expandia do leste ao oeste da África, ou seja, um povo que chegava a ter mais de 40 milhões de habitantes. O seu principal líder, ele foi o Sundiata Keita. Sundiata, ele se converteu ao islamismo porque ficava mais fácil de fazer comércio com o Império Árabe sendo muçulmano. O muçulmano negocia muito melhor com o muçulmano do que qualquer outro povo. E depois dessa conversão, ele adotou o título de Mansa. O que é Mansa? É o imperador, o líder. Como tem o rei, tem o presidente, o imperador, ele era um Mansa do Império Mali. Depois de Sundiata, que dominou, que se localizou entre várias cidades importantes e criou, né, como Tombuctu, etc., teve o Mansa Musa, que segundo fala a lenda, ele foi o homem mais rico de todos os tempos. Ele governou o Império Mali no século XIV e ele estava tendo. E como o Mali era cheio de recursos naturais, como ouro, joia, sal, que era muito rico, então foi muito lucrativo esse período. Então ele se tornou o homem mais rico de todos os tempos. Alguns economistas e historiadores acreditam que a fortuna dele passava dos 5 trilhões de dólares.
Uma das cidades mais importantes que foi capital do Império foi Tombuctu. Tombuctu ele ficava à margem do rio Níger, que é um dos maiores rios da África. Ali, aquela região era ponto de parada para várias caravanas comerciais. Então foi crescendo e foi se tornando uma cidade muito importante. Lá passava por sal, como eu falei, que o sal era tão importante quanto o ouro. Ouro, tecidos, grão, noz de cola, que é utilizada para fazer refrigerante de Coca-Cola também, pele, pluma, marfim, instrumentos de metal e vários outros instrumentos, vários outros produtos, artesanatos que eram vendidos. E essa cidade, ela era uma cidade intelectual. Então ali havia 150 escolas que estudavam o Corão, várias pessoas viajavam para Tombuctu para estudar. E ali a gente pode ver uma mesquita, a mesquita de Djenné, que tem uma influência islâmica muito forte. Aqui é a mesquita de Sancoré, que também funciona uma universidade, que desde aquele tempo até hoje funciona, é uma das universidades mais antigas do mundo. A Universidade de Sancoré. Na África, em Mali, naquela região, eles produziam muito ouro, né? Então a economia girava em torno da produção de ouro, da agropecuária, né? Eles vendiam muitos bois, aves, cabras e também cultivavam muitas coisas, como arroz, milhete, feijão, inhame, algodão. Na foto a gente vê o milhete, ou seja, como se fosse um milho bem pequenininho. E também havia muito comércio, muita troca de produtos, como o cobre, que também era muito apreciado como ouro, né? O sal, que era tão valioso quanto o ouro, e noz de cola, como eu expliquei para vocês, que hoje se utiliza junto com a folha de coca para fazer a Coca-Cola. E o Império Mali ele foi muito forte, porque ele chegou a ter 45 milhões de habitantes. Né? Ele durou durante esse período 230 anos de auge. Né? Ele teve um poderoso exército, né? Que no meio desse tinham arqueiros, cavaleiros, lanceiros. Eles guerreavam com muita força. O Império Mali ele controlava toda a extração de ouro na região. Né? Eles reprimiam toda e qualquer rebeldia que tivesse do seu povo, mas ao mesmo tempo eles respeitavam todas as suas tradições. Se eles dominavam o povo, eles não empunhavam sua cultura, eles não colocavam sua cultura à força, não, eles respeitavam a sua adoração, os seus deuses, etc. Eles eram considerados pelos árabes povos mais justos, porque o que era certo para eles era certo, o roubo era julgado como roubo, se alguém merecia alguma coisa, tinha essa coisa e por aí vai. E como se deu a crise desse reino? Quando ele começou a decair? Por ser uma região muito grande, começou a entrar em vários líderes locais entrarem em conflito contra o líder principal. Então começa a surgir novas centralidades de poder, ou seja, novos grandes poderes locais começam a se tornar independentes do império. Né? E um desses grandes foi o Império de Songhai, que acabou dominando em 1470 a cidade de Tombuctu, aquela que eu mostrei para vocês que tem a sinagoga, a mesquita, que dominava a região do comércio, etc. E também teve um agravante, que foi a ajuda de Portugal. Portugal se aliava a esses pequenos reinos para dominar o Império Mali. Então ele acabava financiando essa guerra contra o Império para poder dominar toda essa riqueza que o Império Mali tinha. E outro reino muito importante é o reino do Congo. Na imagem a gente pode ver também os griots contando as histórias para as crianças. E o que é Congo? Congo é a bacia do rio Zaire. Né? Ele recebeu esse nome de Congo foram dos portugueses. Quem morava nesse reino não conhecia esse nome de Congo. E quem morava naquela região? Moravam grupos bantus, que são grupos que vieram muito para o Brasil durante a escravidão. O seu principal líder foi Nimi Alukene. Ele atravessou o rio Zaire e dividiu o espaço com antigos moradores da região. Então ele começou a fazer várias alianças na região que ele morava ali, por casamento, por várias coisas, e acabou se tornando o principal líder. Ele fundou a cidade de Mibanza, Congo.
Então Niime recebeu o título se tornou Mani Congo, que era o Senhor do Congo. Niime possuía 12 conselheiros, que eram secretários reais, oficiais, militares, coletores de impostos, etc. E tinham 4 mulheres mais velhas que representavam o clã das avós do rei. Ou seja, a mulher idosa, a anciã, tinha muita importância em seu reino. O império era, como eu falei, era governado por um monarca, né, o Mani Congo. E esse império tinha 9 províncias e 3 reinos. Era como se fosse 3 grandes estados e 9 cidades. Mas ele tinha várias outras áreas que viviam sobre sua influência, né? Como Nido-Congo, Matamba, Kassange e Kisama. Ele foi um dos primeiros povos a usar moeda. Eles usavam o nizimbo, né? Que é a concha marinha, como moeda. Havia uma divisão do trabalho. Homens, eles caçavam, pescavam e coletavam alimentos. As mulheres cuidavam da agricultura. O principal cereal que eles vendiam era o sorgo, que parece um trigo. Eles criavam vários animais, como porcos, carneiros, cabras, bois. Faziam um artesanato com ráfia, que é um tipo de palmeira, como a gente conhece. Então eles trançavam, faziam vários tipos de artesanato. Eles trabalhavam muito bem com cobre e ferro, né? Tanto que o ferreiro, ele era uma profissão muito nobre, porque até o mesmo rei trabalhava como ferreiro. Havia um comércio intenso como ferro e sal. Eles pagavam impostos ou em dinheiro ou em produtos ao Mani Congo. E o rei tinha um poder espiritual de explorar essas conchas para proteger o reino espiritualmente. Ele via o futuro do reino nessas conchas. E tudo começou a decair o império com os portugueses chegando em Congo. Então, em 1483, eles chegaram em Congo porque eles faziam comércio com os africanos. Então começaram a trocar. Eles viam que tinha muita riqueza e começaram a tentar uma aproximação amigável, né? Tinha o Mani Congo naquela época, era Nzinga Mambemba. Nomes muito complicadinhos. E ele, vendo essa amizade, ele se converteu ao catolicismo e trocou seu nome para Afonso I. Ele começou a se vestir como os portugueses para aproximar isso. Então ele pediu aos portugueses profissionais para deixar o reino de Congo mais moderno. E os portugueses fizeram o quê? Lançaram missionários, como fizeram no Brasil. Jogaram os jesuítas para catequizar. Ou seja, se não acredita na minha igreja, não é civilizado. Vamos civilizar. Então o Mani Congo se sentiu ameaçado por esse poder de Portugal e resolveu expulsar os portugueses da região, proibiu o comércio. E os portugueses não atenderam isso. Então ele entrou em desafio contra o rei de Portugal, que foi a Batalha de Mambuila, que foi em 1655. Nessa época, tinha um outro rei, o Mani Congo Antônio I. Ele enviou vários nobres e soldados para batalhar contra o reino de Portugal, e Portugal acabou ganhando, matando toda essa monarquia de Congo e acabou dominando o reino, que é da onde veio muitos escravos que vieram para o Brasil. Lembra que eu falei que os Bantus é um povo muito rico aqui no Brasil? Foi por causa disso. Porque a partir do momento que Portugal ganha de Congo, eles mandam para o Brasil essa população de escravizados. E acaba se criando a população brasileira que a gente vai estudar mais para frente. Então eu deixo para vocês os exercícios da página 2, 3 e 4, da página 7 e 4 do livro didático. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.